beleza? Estamos online. Salve, salve, galera. Boa noite para quem estiver aí esperando a gente. Muito obrigado por estar aqui assistindo. E para quem for nos assistir depois, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite, seja o que for, sinta-se acolhido. Estamos começando mais um quadro Comentando RPG, que aqui neste quadro especial estamos comentando sobre as lore sheets, ou como a Galápagos está traduzindo, ficha de conhecimento do quinta edição do Vampiro à Máscara, que a gente joga no mundo das trevas, e contando com a presença permanente de Everton Costa e Rafael Oliveira. Everton, diga oi pra galera. Boa noite, galera. Para quem tá vendo em algum outro horário aí, sinta-se abraçado, seja qualquer horário. Sou Everton, tô aqui com o Raga na missão épica por todas as lore sheets do Vampiro à Máscara, quinta edição. E antes de passar para o Rafael, eu vou logo entregar. O Everton usou dominação em mim e disse: fixe o Rafael, fixe o Rafael. E aí vocês estão vendo ele fixado aí embaixo. Rafael, se defenda. Eu não tenho nada a dizer quanto a isso, não. Fui pego aqui de surpresa. Caí aqui sem querer. Mas diga oi aí pra galera. Fala, galera, tudo bom? Sou o Rafael, tô entrando nessa agora, tô sempre pelos grupos do Facebook, do WhatsApp, aí falando de RPG, falando bastante de vampiro ultimamente. E tô começando agora no Twitch, vim semana passada, e agora tô continuando aqui falando sobre as lore sheets. É isso aí. Eu ainda não Espero falei. ser um exercício vindouro. Ah, sim, eu já ia dizer isso. Ainda não falei pro Everton, mas se essa parceria ficar bacana ao longo do tempo, vamos avançar não só sobre os livros de Vampiro à Máscara, mas também por tudo que sair de Mundo das Trevas. Vocês dois topam? Opa! Principalmente, para mim a meta é começar no vampiro e sair do vampiro, entendeu? Porque eu acho que já tem muito canal que fala bastante, assim, de vampiro no Brasil. E tem pouca coisa que fala dos outros jogos da linha, tá ligado? São jogos bons pra caramba. Olha, eu tô na expectativa de logo em breve estarmos debruçados sobre o conteúdo de Lobisomem Apocalipse. Então, desde já saibam que seremos um dos primeiros a explorar todo o livro aqui no canal. Bora, Everton, bora, Rafael. O Rafael ama Lobisomem. É que eu tenho um amigo que deve estar por aí mesmo, o Lucas, né, do Drogas de Canal, que é o cara apaixonado. Eu já fui mais apaixonado pelo Lobisomem, agora eu tenho uns problemas com a narrativa do jogo em si, mas a gente sempre fala sobre o jogo, né? Sim. É aquele jogo que eu adoro odiar. Eu estava falando num debate que eu estava tendo com ele há um tempinho atrás. A conclusão que eu cheguei é o seguinte: eu não gosto de Garou, e esse é o sentimento certo para se jogar Lobisomem. Olha, pode crer. Bom, mas quando a gente chegar lá, a gente fala mais sobre isso. Isso, mas quando chegarmos lá. Mas fica aqui um compromisso estabelecido com o público. Vamos então começar aqui os comentários sobre as lore sheets. Everton, quais são as lore sheets de hoje? Só queria deixar claro que eu caí 2 vezes enquanto vocês estavam conversando, então se eu cair aí provisoriamente, me perdoem. Mas as lore sheets de hoje Irmãs, Vorman, A Semana dos Pesadelos e Rudy. É isso aí. Então vamos pelo primeiro. Irmãs Vorman ou Janet e Therese Vorman. Ou se vocês quiserem aportuguesar mesmo, é Janete e Teresa. Pronto. Janete e Teresa Vorman. Vorman. Bora portuguesar logo tudo.
Bora também chamar de proteanismo. Eu estava ganhando animalismo. pontos. Estava ganhando pontos em academicismo agora há pouco. Vamos lá. Primeiro, a introdução e depois os comentários. Vou ler aqui a introdução das irmãs Vorman. Jeanette e Therese são, ou no singular, uma Malkavian com desordem de identidade dissociativa, que é a atual barão ou baronesa, isso fica a dúvida, mas vou por enquanto estabelecer como barão de Santa Mônica. Ela possui uma boate chamada O Asilo, no original é The Asylum. É uma personagem criada para o jogo de computador Bloodlines. Jeanette é uma Malkavian extremamente amigável, leal aos anarcos. Já Teresa se veste e age como uma Ventrue e, segundo Jeanette, ela é leal a Camarilla. Quando a Camarilla se tornou uma presença em Santa Mônica, mais uma vez sobre o príncipe Lacroix, Teresa buscou se aliar com ele e a Camarilla. Jeanette favoreceu os anarcos e esteve em contato direto com Jack Sorridente, que no original é Smiling Jack. Durante os eventos do jogo Bloodlines, em torno do sarcófago Ankaran, Jeanette e Teresa chegaram a um acordo. Elas iriam trabalhar juntas, mas mantendo a aparência pública de desacordo quase violento de forma a confundir seus oponentes. Portanto, eventualmente, Teresa levantou-se para o poder em Los Angeles como a barão ou a baronesa de Santa Mônica e como uma mulher de negócios bem-sucedida. A base de operações dela e sua fonte de negócios inicial foi o asilo, dentro do baronato dela. Ela administrou as finanças e aspectos do negócio, enquanto Jeanette atraía patrocinadores para a boate. Teresa manteve o controle sobre o asilo de Santa Mônica, reformulando-o brevemente como o novo asilo. Nossa, que originalidade. Enquanto Jeanette abriu um segundo local em Hollywood. A popularidade de ambas as localizações continuou subindo e a franquia Asilo se tornou internacional, que é uma das características dessa lore sheet, tal como é a boate Succubus Club. Temos também o Asilo agora para os Malkavian ou aqueles loucos o suficiente para se envolver com essas irmãs. Everton, suas contribuições. Eu estava até falando com o Rafael alguns dias atrás que essa lore sheet ela é muito... me lembra muito o jogo, né, do Bloodlines. Tem situações que você tem que ir lá no asilo, é uma parte horrível. Mas nessa lore sheet a gente pode observar claramente que ela foi criada para ser um antagonista da Succubus, né? São boates ali que fazem antagonismo no cenário. Vocês estão me ouvindo ou eu caí? Estamos. Pode mandar bala. Vamos. Everton... Acho que ele... Caí, voltei? Não, tu não caíste, tu sempre esteve aqui conosco. É porque eu não ouvi vocês. Vamos seguir. E aí, no nível 3 e no nível 4 das lore sheets, você pode ter como Maula, como um aliado, a Jeanette e a Teresa. Sendo que a Jeanette, ela é parte anarque, né? E a Teresa, ela faz parte das intenções da Camarilla. E como o Raga falou, no 5º nível, você consegue operar um dos asilos em outra cidade com a supervisão das irmãs. Olha. Rafael. Eu conhecia as irmãs Vorman mais pela live do LA by Night do que pelo jogo, né? Pelo Bloodlines. Eu não cheguei a jogar o Bloodlines. A Jeanette não é minha Malkaviana favorita. Eu acho que ela entra num escopo do Malkavian que não é minha vibe. E a lore sheet, cara, ela é bem dispersa, né? Ela é uma das lore sheets que não dá para você fazer aqueles combinhos mecânicos que eu fiz na semana passada.
ela trata mais da parte social também, né? Eu percebo que nessa vontade de fazer de puxar a galera do jogo, né? Eles deixaram essa lore sheet bem, principalmente o Segundo Poder, deixou a lore sheet bem parecida com um jogo de PC mesmo, né? Ela literalmente serve para as irmãs te darem quests para você fazer, né? Basicamente isso. E aí elas vão te recompensar, mas você tem uma missão, sempre uma missãozinha para fazer para elas. Então é isso, tá ligado? Eu não tenho muita contribuição para dar mecânica, porque até a própria lore sheet não é isso, ela não é tão mecânica, né? Ela é muito mais narrativa. Mecanicamente ela dá 2 mola para você. Por um acaso as 2 molas são a mesma pessoa, mas ela é da hora para você fazer para você fazer um trocador ali, né? Um intermediário camarila anarquista. Você tem um campo de caça bem mais barato do que você teria sendo um descendente de Helena, né? Já no primeiro nível você consegue aí um campo de caça. Ela é mais para você fazer esse meio de campo, né? Perfeito. E o nível 1, só complementando o que o Rafael falou, mecanicamente é muito interessante se você quiser adaptar essa lore sheet para outra cidade ou para sua própria ambientação. O Haga joga em Belém, né? Então ele pode fazer um asilo lá. E aí você consegue caçar 1 ou 2 vezes por sessão com dificuldade 2. Ou seja, cara, quem caça 2 vezes por sessão faz muito teste de inflamação de sangue. Né? Ai, meu pai. Olha, inflamar muito o sangue. Cara. Olha, por falar em caçar, olha, na 5ª edição, caçar é complicado, viu, galera? Não é mais aquele do tipo narrador, eu pego aquela figura que tá ali no canto, sugo tantos pontos de sangue e vida que segue. Não é mais assim, não. A chance de dar merda é gigante. É imensa. Nossa. Mas, o voltando... próprio teste já te dá funciona mais ou menos como um Búzios, né? Você rola ali o dado do teste da caçada, dependendo do número de sucessos, o narrador vai fazer a cena para você, mas assim, normalmente vai ser um sucesso com dificuldade, então você vai passar por uma cena aí você vai passar por algum perrengue para poder conseguir a tua comida, né? O teu lanche. O teu lanchinho. Mas voltando para as irmãs Vorman, quando eu botei o olho e identifiquei que a origem delas, da lore delas, é o jogo Bloodlines, eu pensei, olha, que interessante, estão querendo aproveitar a lore do jogo de PC para dentro do Vampiro à Máscara. Mas como o Rafael já falou aqui nos bastidores para mim, o próprio Los Angeles by Night bebe diretamente do jogo. Então, cheguei à conclusão que era inevitável trazê-las para as lore sheets do Vampiro à Máscara 5ª edição. Porém, eu fico aqui pensando, não era melhor reservá-las para um eventual suplemento do Los Angeles by Night ao invés do livro básico? O que tu acha, Everton? O Everton travou. Acho que o Everton caiu. Manda, Rafael. Mano, eu particularmente acho que elas são bem... como é que eu posso dizer? Elas são focadas no território, né? Então realmente, eu não sei dizer. O que eu sei dizer é o seguinte, eu tenho personagens que são do Bloodlines e que são do LA by Night que eu acho que casariam melhor para um suplemento básico e que são de preferência minha até, tá ligado? Tem o Nines, tem o Vannevar, tem vários personagens aí do Bloodlines que podiam ter aparecido. E aí, de repente, em um suplemento do LA,
Esses personagens podem aparecer junto com as irmãs Vormon. O que não impede que elas realmente apareçam, porque se você for ver a gente ainda vai chegar lá, né? Mas se você for ver lá no Anarchy e no Camarilla, eles já repetem Lord Sheets. Lord Sheets do básico estão lá de volta no Camarilla. Então vamos ver, né? Eu achei até desnecessário nessa repetição de lore sheets. Eles poderiam ter aproveitado o conteúdo para colocar coisa nova, mas aí eles vão lá e repetem. Eu achei estranha essa escolha deles. Para suplementos que foram lançados quase que juntos com o livro básico, né? Uhum. Bom, Everton, sua opinião? Sobre qual assunto? Vocês falaram de tantas coisas aí. Sobre a necessidade de colocar as Vormon já no livro básico, né? Se elas não são muito localizadas. A gente vem comentando que as lore sheets, algumas do livro básico, são muito deslocadas do que realmente tem no core book, né? Quando você pega ali a primeira lore sheet, que é Bahari, não vem falando nada no livro sobre Bahari. Aí você pega com um jogador novo, você pensa, que porra é Bahari? Aí você vai estar perdido, vai ter que procurar em outro canto. E a Janete e a Teresa também é um dos. Se não jogou o Bloodlines, não vai saber quem é. Ou se não acompanha os livros do Elia by Night. O Rafael aí é PhD nos livros. Eu acho que o problema é um pouquinho mais embaixo. Porque, assim, eles têm uma linha editorial atual, a World of Darkness, de dar uma limpada em polêmicas passadas, né? E um dos pontos principais é o quanto o Malkaviano pode ser ligado a uma narrativa meio de capacitismo, tá ligado? Usar esses temas de loucura como se fosse uma piada, transtornos e tal. E isso tem sido muito respeitado, por um lado. Por outro, Janete. Entendeu? Janete, tipo, mano, ela é o próprio Malkaviano de pantufa. Que é uma coisa que é recorrente, cara. Desde a White Wolf é isso, né? Eles têm um discurso e aí durante o próprio metaplot, o próprio texto ali do livro, eles dão uma escorregada. E eu considero que existem outros Malkavian que eles poderiam ter dado como exemplo, né? Pelo menos para essa partida, tá ligado? Uhum. A própria Vassanta Cena, que a gente ainda vai ver, né? Que é uma das lore sheets, é um ancião que tem uma puta de uma história da hora e não fala nada dele no livro. E valia a pena, sabe, você colocar mais nisso, entendeu? Você investir mais nesses outros Malkavianos, tá ligado? Esse estereótipo, menos o estereótipo do Malkaviano de pantufa e mais trabalhar mais na coisa da Sibila, sabe? Aquela coisa do cara que viu demais, você olha pro abismo, o abismo olha de volta. Essas temáticas mais bacanas. Mas sei lá, né? Editoras fazendo editorices. Boa. Bom, vamos então agora à segunda lore sheet, que é a Semana dos Pesadelos. Vamos à introdução. Os membros debatem sobre quando exatamente a Semana dos Pesadelos caiu, com alguns alegando que ela caiu um pouco antes da virada do milênio, enquanto outros a confundem com o suposto começo da Gehenna. Na verdade, a Semana dos Pesadelos se estendeu através dos anos, varrendo milhares de vampiros em sua onda. Durante a semana, um vampiro impossivelmente antigo se levantou e expurgou o seu próprio clã, o Ravenous,
Vampiros de sangue fraco emergiram com agouros e presságios, enquanto a estrela vermelha, Antélios, brilhava no céu noturno. O antediluviano Ravnus encontrou a morte final em julho de 1999 nas mãos de grupos desconhecidos armados com armamento avançado e o poder do Sol. Antes de ele morrer, ele drenou o vitais de todos os de seu clã, levando-os ao frenesi e ao canibalismo em seu espasmo de morte. Cordões grossos e sensíveis de seu vitai mancharam o chão em Bangladesh, onde ele caiu. Antes de passar para os meninos, vale ressaltar aqui que a Semana dos Pesadelos não é exatamente a mesma Semana dos Pesadelos da terceira edição, galera. Há muitas semelhanças, mas o pouco que tem escrito acabei de ler, que vocês vão encontrar lá no livro básico. Não tem mais nada disponível para ler da Semana dos Pesadelos. E aí, não procurem evitar em confundir o que tem na terceira edição como valendo para agora, que pode ser que eles mudem bastante coisa. Everton. E provavelmente mudarão. Exatamente. Everton. Cara, essa lore sheet da Semana dos Pesadelos já me azucrinou como mestre 2 vezes. Porque o nível 5, você tem ali um pouquinho do sangue dos Apatassura, né? E aí os caras já pegaram isso 2 vezes na minha mesa, Raga. Os caras já pegaram isso 2 vezes na minha mesa. Narrador que... E o que vocês decidiram que fazia esse sangue? Vocês chegaram a usar? Cara, chegou sim. Eu acho que uma das primeiras conversas que eu tive com você, Rafael, foi perguntando sobre o efeito. Eu conversei com algumas pessoas da comunidade, na verdade, para eles me darem alguma orientação. Acabou que eu não peguei nenhum dos conselhos. Boa! Eu usei o que era mais apropriado para a cena, né? A galera meio que falou coisas que, de certa forma, era muito exorbitante para o cenário, para aquela história que eu estava jogando. Então eu dei uma adaptada para a cena. A história, como o Raga estava falando, da Semana dos Pesadelos, é muito interessante e extensa, né? Se você for analisar ela toda. E basicamente, na lore sheet da Semana dos Pesadelos, existem algumas situações. Uma é que você conhece essa história, e a outra que você, de certa forma, estava presente no momento lá. E aí o Rafael pode falar um pouco mais específico aí, que ele adora essa história. Mano, pra mim, assim, ó, se vocês quiserem, pra quem estiver assistindo, quiser saber direitinho o que aconteceu na Semana dos Pesadelos da terceira edição, para poder fazer um grau comparativo, cola lá no Segredos de Narrador, do Rô Amadeu. Excelente. Que foi o último lore que ele fez, que ele contou, foi justamente o do Ravnus. Se preparem, porque vai ter Kureidin no meio, vai ter mago, vai ter bomba atômica, vai ter tudo de bom e do melhor que os anos 90 guardaram para os RPGistas, né? Para a versão V5, eu acho que eles vão fazer um clean edit aí, eles vão dar uma enxugada nessa história para ver no que vai dar. De qualquer forma, para essa lore sheet, como o Everton falou, você tem duas linhas, né? A de que você ouviu falar dessa história e que você sabe contar ela muito bem, o que também vai te dar alguns pontinhos ali no Elísio, quando você for contar essa história, e isso vai te fazer algo parecido com um bardo de D&D, só que uma versão moderna e vampírica, o que eu achei bacana. E a versão que, eu particularmente não gosto é de que você esteve lá, né? Como você é um neófito, e como as coisas estão postas aqui no Core Book, você não é um Ravnus, porque o Ravnus ainda não está disponível no Core Book,
Fica meio disperso isso, quer dizer, tipo, eu sou o quê? Eu sou sei lá, um toreador, eu tava do lado dos Ravnos fazendo o quê, entendeu? No meio da Semana dos Pesadelos. Mas, enfim, para quem conseguir encaixar essa história, e aí tem uma coisa bacana, porque a gente tem o nosso cérebro pensa nessas lore sheets meio que guiadas para certos clãs, o que não é uma verdade absoluta, né? Você pode ser um Gangrel com essa lore sheet do Ravnus, ou você pode ser um Toreador, ou você pode ser um Ventrue, que ficou sabendo como é que outros clãs se relacionam com essa história, entendeu? E você pode ser você jogador, pode ser o pivô dessa história, entendeu? De como outros clãs se relacionaram com essa Semana dos Pesadelos. E isso é bacana. Aproveitando a deixa aí da nossa conversa, vou deixar um convite para a galera que estiver assistindo agora ou que for assistir depois no YouTube. Deixa uma sugestão do que faria o poder do nível 5 na sua mesa, se você fosse o narrador. Porque o nível 5 é assim, o jogador ele tem um fragmento do sangue do antediluviano dos Ravnos. É a única coisa que sobrou dos Ravnos, entendeu? Do fundador dos Ravnos. E os efeitos específicos do que esse sangue faz ficam a cargo do narrador. Então, o que vocês acham que faria esse sangue? Deixa aí no comentário o que vocês acham. Perfeito. Ó, só para avisar que a Taverneira tá aí na área. Beijão para você, querida. Vamos aqui. Importante salientar, galera, que eu vou reforçar algo que o Rafael falou e é muito verdadeiro. A grande maioria das lore sheets dão a impressão que são guiadas para algum determinado tipo de personagem, seita, clã e o que for. Mas enquanto não tiver aquele parêntese embaixo somente para personagens tal, tá valendo geral. Cabe ao jogador e ao narrador encontrarem explicações narrativas que justifiquem a adoção da lore sheet para o seu personagem. É aí que a galera tem que botar a cabeça para funcionar e justificar uma coisa coerente. Porque como o Rafael falou, como é que tu vai justificar um neófito lá no meio da cagada da Semana dos Pesadelos? Não, e a real é que eles jogaram pra mesa, tá ligado? Eles não estão se importando muito com o metaplot, entendeu? Os meus augúrios fazem eu adivinhar que pro futuro eles vão começar, mas por enquanto eles jogaram para as mesas, tá ligado? Sim. Então a verdade, o que é real, o que é fato, vocês vão criar na mesa de vocês, cara. Se vocês disserem que os Ventrue estavam lá para ajudar os Ravnos, para sei lá o que, mano, manda ver, entendeu? Quem cria a verdade da mesa são vocês. Exatamente, exatamente. Então é isso. Everton, mais algum comentário antes da gente passar para a próxima? Só destacar o nível 2 da lore sheet da Semana dos Pesadelos, que é aquela a economia de pontos, né? Que a gente sempre vem destacando. Você tem aliados referentes ao clã Ravnus, e aí você gasta 2 pontinhos para ter um grupo ou um aliado de 3 pontos. E aí uma vez... eles carregam notícias, fazem ilusões. É uma aula, né? Existe ali um relacionamento de mão dupla. Relacionamentos de mão dupla, eles podem fazer coisas para vocês podem fazer coisas para ele, de certo modo. E o bacana é que eles já lançam essa no livro básico, não tem o Ravnus, né? Eles não apresentam o Ravnus como clã, e o narrador que se vire para fazer ficha de Ravnus, inventar o que é quimerismo aí. Mas, de qualquer forma, é muito bacana esse nível de poder, porque
Os Ravnos, eles estão completamente fora do sistema, né? Eles não são anarquistas, eles não são Camarilla, eles são o que provavelmente nesse momento é a coisa mais próxima do independente. Então eles estão completamente assim, off the grid, tá ligado? Eles são os vampiros mais na fronteira da sociedade dos membros possível, tá ligado? E você tem um grupo desses caras, esses bandoleiros urbanos aí, como colegas. Não, Isso é bacana para você explorar em mesa, entendeu? Quem são esses caras? Por onde eles andam? Como é que eles agem, tá ligado? Como é que eles fazem para sobreviver? O interessante que, porra, para quem tiver curiosidade, os Ravnos vieram já no companheiro do V5, ou V5 Companion, se preferir em inglês. E, cara, deram uma sacanhada com o clã na fraqueza do clã, viu? Eles não podem dormir no mesmo lugar nem nos últimos 7 dias a 1,5 km de distância desses pontos. Não dá para repetir 7 vezes em uma semana. Gente, Então, eles têm que ficar viajando mesmo. Mesmo, não tem como estabelecer domínio. É complicadíssimo. Por isso que reforça isso que o Rafael falou. É difícil você ver eles dentro da Camarilla ou dentro do movimento anarco, porque como é que eles vão conseguir fixar base para ter algum nível de influência? Não dá nem para dizer, eu sou Camarilla, tá, e aí? O que é que tu me ajuda aqui no dormir? Desculpa, eu já tô indo, porque não tem como dormir aqui hoje. E assim, eu vou jogar um agora. Se vocês forem usar coisas da terceira edição, eles não podem confiar muito nem neles mesmos. Depois da Semana dos Pesadelos, eles começaram a ter uma como é que chama? Uma perturbação que se chama... Puta, não vou lembrar agora o nome, mas assim, quanto mais você usa o quimerismo, mais você é traído pela disciplina, entendeu? Então você começa a ver essas quimeras como reais, e aí você perde a noção de realidade, o que é real e o que não é. Muitos dos Ravnos entraram em frenesi e eles começaram a se canibalizar, entendeu? Então, mesmo os grupos de Ravnos, eles não são muito grandes, entendeu? Everton, para fechar, algum último comentário? Último comentário, só para deixar claro, esse nível 2 da Lorishit, no finalzinho, eles fazem questão de falar que essa associação com os Ravnos é mal vista se descoberta. Nem tudo são flores nas Lorishits do nosso coração. É isso aí. Então, vamos à terceira Lorishit da noite. Rudy também é outra novidade que a quinta edição está trazendo. Vamos à introdução de Rudy. Um novo jogador no cenário dos membros, Rudy comanda um impressionante séquito como um representante anarquista para as minorias oprimidas e reprimidas na sociedade vampírica. Embora as suas preocupações se estendam também ao gado, a sua recente entrada na existência dos membros lhe mostrou que as lutas que os mortais devem empreender pela igualdade são tão prementes quanto a dos imortais. A vida noturna de Rudy não mudou muito desde o abraço. Ele ainda faz o seu refúgio em Copenhagen, ainda passa o tempo com os mesmos amigos e ainda frequenta as mesmas boates. Ele apenas expandiu as suas preocupações. Além de advogar pelos companheiros das minorias mortais, ele agora defende os gangrel afastados dos refúgios e os locais de alimentação por extensão. Luta pelos membros femininos nas cidades administradas tradicionalmente pelos anciões misóginos e encoraja a adoção de normas progressivas em vez de tradições em qualquer lugar possível. Alguns podem achar a combinação de prática do Islã e os homoerotismos descarados contraditórios, mas alguns desafiam o gangrel urso com este conceito.
Tornando-se rápido o animale do Jô, Rude ganha companheiros, membros... Opa, tô entrando em parte que não interessa. Bom, fica aqui essa introdução. Rude é um personagem novo, não existe antes da quinta edição, ele é novidade no cenário. É exclusivo ali daquela região de Copenhague, na Europa. E também meio que não tem nada fixo, viu? Não tem nada em parêntese, galera. Mas meio que fica subentendido que é basicamente para personagens anarcos ou próximos de sangue fraco. Everton, suas contribuições. Everton? É isso aí. Está mutado. Tá falando, tá mutado. Então. É isso aí, falou tudo. Muito bem! O Rude, como o Haga falou, é uma novidade aí, né? E eu já usei a lore sheet do Rude para ambientar toda a história. Vocês me ouvem? Eu caí? Sim, estamos ouvindo. Estamos te ouvindo. Desculpa. Uma das primeiras vezes que eu narrei, eu usei a lore sheet do Rude como ambientação para minha história. Eu coloquei o bando urso, né, que é a lore sheet nível 4. Eu falei, cara, o bando urso vai passar aqui pela cidade e vai fazer tragédia. Foi a história massa velho, uma das primeiras aí que eu narrei e dá certo, deu certo. A verdade, a primeira impressão dessa lore sheet, especialmente o nível 2, é que ela é uma das lore sheets mais fracassadas que existe nesse livro. Porque é o seguinte, no nível 2, quando uma Touchstone, qualquer dos membros da sua coterie, está sob ameaça, você fica mais alerta. E eu pergunto, o que porra é isso? Normalmente, alguém sempre ficaria alerta. Seu personagem ficaria alerta, Haga, se alguma Touchstone da sua lore sheet sumisse? Porra, com certeza, velho. Não precisa nem de lore sheet pra isso. E é isso, Mas cara. tem que ver também como é que funciona o contrato social ali dos anarcos, né? Eles costumam andar mais em bando. Aliás, eu não sei nem dizer se isso é uma coisa anarco ou se isso é uma coisa gangrel, né? Que é aquela coisa deles andarem em bando. Entendeu? Eles têm uma coisa meio de matilha mesmo, entendeu? Então, possivelmente, quando eles criaram... tô adivinhando aqui, tá? Primeiro, provavelmente o Rude foi o personagem de algum playtester, entendeu? E possivelmente esses jogadores andavam juntos, todos eles e suas touchstones, entendeu? E em algum grau tinha que ter alguém que cuidasse de todos os mortais, entendeu? Tipo, é mais fácil colocar todas as touchstones num lugar só e cuidar de todas elas ao mesmo tempo. Quem é esse cara? O Rude, entendeu? Então, quem for pegar este nível dessa lore sheet, provavelmente está pensando nesse sentido, entendeu? De arrebanhar os pilares de todo mundo e proteger todos eles, entendeu? O que não é uma forma muito humana de se pensar, né? Porque, tipo, a forma como os membros pensam sobre seus pilares não é uma coisa para você tratar como se fosse, sei lá, um bando de ovelha, né? Perfeito. Acho que o Rude, como ele é novidade, não tem muita coisa para comentar sobre ele, né? Não tem... Então, ele não tem muita história. Eu tenho uma curiosidade aqui. A gente tá pegando a tradução de um
de um livro, a tradução de um livro que está rodando pela internet, que é o resumo das regras, né? O livro em inglês, né? Ele fala ele descreve essa parte do Rudy como unabashed queerness. Né? O que é bom, o que aqui no resumo de regras está como homoerotismos descarados, né? O espectro queer não quer dizer necessariamente que ele seja homossexual, entendeu? Ele muito mais provavelmente está próximo do espectro não binário, entendeu? E unabashed é ousado, entendeu? Então, assim, ele é abertamente queer. E aí o queer é uma grande janela, um grande guarda-chuva de coisas que ele pode ser, entendeu? Então, para quem for colocar o Rudy em pessoa no jogo, pela imagem dele você vê que ele não... Você consegue ler que ele não é um cara muito afeminado, né, pela roupagem dele, pela própria imagem dele, né? Tipo, ele tem barba e tal, né? E ele é um cara que segue o Islã ao mesmo tempo. Então, vale a pena pesquisar um pouco. Eu já fiz essa pesquisa, mas eu vou deixar cada um fazer, sobre como é a prática do Islã com práticas homoeróticas. Tem histórias dentro do Alcorão sobre o Maomé encontrando com um cara que se veste de mulher. Então, assim, tem muito pano para manga para vocês pegarem aí, se vocês seguirem por essa linha de querer mostrar representatividade, que tem tudo a ver com a história do Rudy, né, até aqui. Vale a pena fazer uma pesquisinha aí, que vai ser bacana. Olha, eu vou fazer, porque eu não tinha noção dessa profundidade. Vou até dar uma caçada aqui. Obrigado mesmo, Rafael. Então, não é à toa que eles fizeram essa escolha, eu imagino. Existe Primeiro, né, existe um levante islâmico na Europa, assim, gigante por causa da onda de refugiados e tal. E dentre isso, existe um esforço de mostrar essa coisa do Islã como uma religião mais aberta, mais aceitadora, tal. Durante a faculdade, eu fiz faculdade de rádio e TV, eu sempre falo sobre isso, quando eu entro no Islã. Eu fiz um trabalho com a liderança feminina da mesquita do Brás, que é um bairro central aqui de São Paulo, né? E aí existe todo um lado, eu fiz a faculdade em 2012, mas ainda existia muito preconceito, né? A gente estava num vácuo, assim, né? Passou muito tempo desde o 11 de setembro, a gente estava em plena guerra do Iraque, que agora está começando, né? Estamos essa semana começando a reviver esses pesadelos. Então, essa semana se torna muito importante começar a voltar a se falar sobre isso, né? Para você ver como são assuntos que são atuais, entendeu? Então, existe um esforço muito grande deles tentarem apresentar o Islã como uma religião mais aberta e tal. E entre elas existem linhas dentro do Islã que aceitam melhor os homossexuais, que são mais abertos em relação aos direitos femininos e tal, entendeu? Tem páginas no Facebook que falam sobre isso, tem o História Islâmica, que é uma página bastante famosa, muita gente da comunidade do Piro faz parte dessa página, visita essa página. Então vale a pena dar uma olhada, uma pesquisada para abrir os horizontes, até porque estamos nessa semana dos pesadelos aí, né, em relação ao Islã. E espero que tudo melhore, né? Perfeito. Everton, últimos comentários. Comentando do RPG também é aula de sociologia. Opa, muito. Vamos falar da lore sheet, né? A gente falou do personagem, não falou da lore sheet, né?
dois pontinhos. Na Logit nível 1, uma vez por história, você pode rerolar a sua parada de dados completa, não é só aqueles 3 dados no máximo que tem na força de vontade, para qualquer teste de habilidade. Pode ser bem útil aí. E no nível 5, você direciona um exército de 6 pontos, então ainda é um ganho de pontos. Minto. Você recebe 6 pontos para direcionar ali para outras coisas. Entre aliados, influências e contato. É isso. E aí esses caras são uma organização paramilitar, né? O Islã pode ser ou não uma religião mais aberta, mas o Hud não é. O Hud é da porrada. Ele tem também ele tem como bom gangrel, né? Ele tem também um nível 4 que você pode convocar aí o bando do urso, que é a coterie pessoal dele, que é um bando de guerrilheiro. No nível 3 você tem mais status entre os gangrel, que nessa edição pode se tornar bastante interessante se você tiver um grupo aí separado da Camarilla, né, já que os gangrel saíram, né, da Camarilla. E detalhe. Eu não tinha notado o quanto nível 1 é bom, até exatamente agora quando o Everton falou, cara. Rerolar um teste completo de habilidade pode salvar. Pode ser um negócio bom. O resultado não agradou, rola de novo. Mas olha, rola ele inteiro, não é só o teste de força de vontade. Exatamente, não é tipo força de vontade que a gente rerola 3 dados, é a parada toda. Ouso dizer que é o poder de nível 1 mais útil, assim, do nível básico. Assim. Só para incrementar o que o Rafael falou, uma das características que isso fica bem explicado no suplemento dos anarcos, os gangrel, eles preferem ocupar as margens urbanas das cidades. Eles estão naquele meio termo entre o que é urbano e o que é rural. E casa muito bem com isso que o Rafael está relatando. Eu imagino que em muitos dos domínios, pelo menos eu imagino assim, tá ligado? Os gangrel, eles ficam... Eles mesmos se ostracizaram. Exato. Porque eles estão em uma situação que é a seguinte, eles caíram fora da Camarilla, eles se juntaram aos anarques, e em muitos domínios, os anarques não são uma presença muito significativa dentro da cidade. Então, quem vão ser os anarques são eles. Então, é eles por eles, tá ligado? Então, isso vai obrigá-los a ser muito mais gregários. Entendeu? Eles vão ficar muito mais próximos uns dos outros. E, ao mesmo tempo, são eles que vão organizar, tá ligado? São eles que vão chamar outras pessoas de outros clãs para se juntar à causa, né? Então, porque esse momento, o Hardestack acabou de morrer, então esse momento é o momento que tá todo mundo com o sangue fervendo, tá ligado? É o tempo do discurso, né? A Camarilla deu errado, piriri, pororó, é o momento que tá todo mundo na polaridade, entendeu? E quem vai agir desse jeito são os gangrel, entendeu? Então, seja você um anarque, seja você um Camarilla que precisa fazer a diplomacia, você vai ter que lidar com os gangrel, entendeu? Com um grupo que não é muito afeiçoado a conversar, tá ligado? Perfeito. Entendeu? E aí o nível 3 dessa lore, ela serve justamente para isso, né? Você ganha status com os gangrel e com os anarcos. Então você pode pegar essa lore sendo Camarilla. E aí você vai agir como um diplomata, né? Como um cara que vai fazer esse meio tempo. Show. Bom, fechamos aqui as 3 lore sheets da semana. Aí eu pergunto para o Everton, quais são as 3 que a galera precisa se preparar e ler para estar discutindo conosco aqui na semana que vem? As próximas lore sheets são as lore sheets das linhagens, não é mesmo? Descendentes de Tyler, descendentes de Zélios e descendentes de Vazatacena. Toma-te! Só descendente. Só linhagem. E esse do Vazantazena, como o Rafael disse, tem bastante coisa para comentar.
mas fica só para semana que vem. Sendo assim, despeço-me aqui da galera, pedindo para que o Everton e o Rafael, junto comigo, digam até logo. Falou, pessoal! Valeu, pessoal. Até logo!